Arro, meu povo. Arro. Se um rio renega as águas que vão passar por ele, ele seca. Nós somos o rio e as águas são as oportunidades que aparecem na nossa vida. Às vezes a gente reclama tanto de todas as chances que aparecem que a gente não consegue perceber que às vezes dando uma desviada, uma limpada, uma equalizada, uma cortadinha aqui, isso vai nos enriquecer e muito ao longo da vida. E quando eu falo de riqueza, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de experiência, de sabedoria. Nós não somos o mar, nós somos o rio. E o nosso papel é fluir. Experienciar toda essa água que passa por nós todos os dias. Essa água são as nossas emoções, são as nossas experiências, tudo aquilo que nos enriquece durante a vida. Imagina um rio reclamando o tempo inteiro. Agora é água demais, agora é água de menos. Tá chovendo, ai tá muito sol, tô secando, ai tá não sei o quê. Ele não vai deixar de ser rio, assim como nós não vamos deixar de ser nós. Porém, a gente pode perder grandíssimas oportunidades de crescer, de evoluir, de experienciar essa existência. Vou repetir o que eu sempre falo aqui. Nós viemos experienciar luz e sombra. O planeta Terra é metade dia, metade noite. A natureza, ela representa a nossa vida, a nossa existência. Quando a gente comunga da ayahuasca, a gente abre o nosso campo de percepções para quem nós somos. Dependendo do trabalho, porque quando é um trabalho novo, a gente muitas vezes se perde em tanta informação. Porque ela manda várias informações, mas a gente precisa começar a perceber que essas informações elas ficam dentro da gente. E que elas despertam de repente. Às vezes eu tô lá vivendo a minha vida, trabalhando, estudando, fazendo qualquer coisa e vem os insights que a própria ayahuasca trouxe. E a gente sabe que foi ela que trouxe. Consagrar a ayahuasca é olhar para dentro, é reconhecer que rio é esse. Se a gente realmente está deixando passar ou se a gente está fazendo tanta curva a ponto de acumular lixo. Nós não viemos para acumular nada. A gente veio para somar experiência. A natureza, ela nos dá tudo que nós precisamos. Tudo. Se a gente olhar na natureza, tem abrigo, tem água, tem remédio, tem comida, tem tudo. Tudo que a gente precisa. Só que a gente, ao longo da vida, entra num estado de não merecimento que a gente esquece o ser que nós somos. Nós, por essência, somos seres abundantes. E a esquerda fala disso o tempo inteiro. Mas todo mundo só lembra da esquerda na hora de falar de dinheiro. A esquerda, ela abre caminhos de oportunidade. Que nem sempre, à primeira vista, essa oportunidade é maravilhosa. Nem sempre, à primeira vista, a gente consegue reconhecer o lado bom que tem na oportunidade, principalmente se a gente estiver negativado. Trabalhar a limpeza e a equalização para o próximo ano é a gente se abrir para as oportunidades que vão chegar. O ano que vem vai ser bem desafiador, assim como disse Exu Morcego para mim ali na hora que eu sentei. Ele falou, filha, vai ser um ano desafiador para todo mundo, mas quem tiver fixado na sua raiz, entendendo o seu poder, todo mundo vai passar. Porque tudo passa. E quando ele fala desafiador, ele não fala de tragédia. Ele está falando de desafiador na questão de problema. A nossa mente, ela sempre vai ter problema para resolver. Sempre. Aquela frase que diz a mente mente é extremamente verdadeira. Porque a mente, ela vai te trazer a informação do registro daquilo que você já viveu, ouviu e te contaram. O problema é que ao longo da vida a gente vai criando tantas expectativas e tantos blocos de verdade que quando vem uma oportunidade completamente diferente de qualquer uma que já apareceu pra mim, dá medo. A gente se acha que não, se julga não capaz, não merecedor. Mesmo à primeira vista sendo bom.
a gente se julga, a gente se acha menor. E em essência, todos merecemos tudo o que nós experienciamos. Sim, até o que foi negativo. Porque sempre depois de algo negativo, sabe aquela máxima que diz, depois da chuva o sol sempre aparece? Depois de todas as experiências negativas que a gente tem na vida, a gente tende a dar um upgrade. Porque a gente aprende com aquela experiência. E é quando diz a máxima que a gente precisa agradecer a todas as oportunidades. De conhecer pessoas, de se relacionar, de aprender, de trabalhar, de evoluir, de estudar, ou de qualquer coisa. Mas se a gente fica carregando lixo, a gente não tem força nem para buscar aquilo que a gente quer. A gente não tem energia para se desenvolver. E é o que eu falo para todo mundo aqui, tá cansado? Descansa. Descansa. Quem diz que o ser humano não pode descansar? Essa vida louca e frenética que nos toma conta na nossa essência. Que faz com que a gente se afaste do que a gente realmente é, do que a gente realmente veio fazer, do que a gente veio desenvolver na Terra. Ninguém caiu aqui por acaso. Ah, passou um cometa, caiu na barriga da minha mãe. Foi sem querer, erraram o percurso, erraram o caminho. Não é assim que funciona. Tudo se une pela lei da atração, que é uma lei universal. Se a gente está aqui hoje, agora, nessa existência, é porque essa existência é condizente com aquilo que a gente está vibrando, dentro do nosso processo evolutivo. Ah, por que eu não nasci milionária, herdeira? Por que eu não nasci rico? Por que meu pai não é o tio da lancha? Porque não era para ser assim. Porque talvez nessa experiência você não aprenderia e não se desenvolveria como é necessário ser feito. A gente está aqui com um propósito. E o propósito inicial de todo esse rolê é se desenvolver. Você pode ter missões para com os outros. Essas missões elas vão aparecendo ao longo da nossa jornada. Mas tem gente que quer cumprir a missão com o outro sem nem se reconhecer. Tem muita gente que vem aqui, ai madrinha, eu tenho a missão de trabalhar com homens, eu tenho a missão de trabalhar com mulheres, eu tenho a missão de trabalhar com morador de rua, eu tenho a missão de trabalhar com criança. São lindas as missões. Mas antes dessa missão, você sabe quem é você? Você sabe por que você tem essa missão? Porque as missões, elas nos são dadas em cima da nossa capacidade. E essa capacidade, ela precisa ser reconhecida. Não buscando uma perfeição. Ninguém é perfeito nessa realidade. Ninguém. A gente está evoluindo, a gente vai cair, a gente vai levantar, a gente vai aprender. As coisas vão acontecer. E conforme elas acontecem, a gente vai se preparando para essas missões. Porque é assim que a gente desenvolve. Às vezes a ayahuasca vem e fala assim, ó, você tem a missão de trabalhar com criança. Aí você olha para sua realidade agora e você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E aí quer sair daqui correndo, pegando toda a criança de rua e levando para casa. Não é assim que funciona. A gente precisa se preparar para as coisas. E quando eu digo se preparar para as missões, a gente também precisa se preparar para as bênçãos. Porque a gente precisa aprender a reconhecer elas. Às vezes aparece uma bênção na nossa vida e a gente não reconhece e descarta. Porque a gente acha que não é merecedor, porque a gente acha que não pode ser verdade, porque a gente acha que foi fácil demais ou foi difícil demais. Então, se foi difícil demais, não é pra mim. Se foi fácil demais, também não é pra mim. Viver a vida em plenitude é abrir mão de muitas das verdades que a gente criou pra gente. Dessas percepções. E entender que a vida, ela sempre vai passar. E ela vai passar te trazendo experiência. Como que a gente aproveita? Estando presente. Vivendo cada uma das experiências. E aprendendo a abrir mão das experiências quando elas findam. Porque tudo nessa realidade perece. Tudo. E se a gente fica muito apegado a algo que já acabou, a gente perece junto com aquilo. A gente apodrece junto com aquilo. Porque já passou a nossa hora de deixar aquela água passar.
Já passou da hora da gente adquirir novas experiências e se abrir para o novo. A gente está beirando um ano novo que vai entrar. E essa divisão em blocos de ano é incrível para a gente se renovar, se permitir, se analisar e ver o que eu quero para o ano que vem. O que eu vou buscar o ano que vem? O que eu vou aprimorar em mim para subir de patamar o ano que vem? Porque se a lei da atração ela funciona para tudo e eu quero atrair algo que eu não vejo em mim hoje, eu preciso trazer isso para mim, desenvolver. E desenvolvendo o universo fala, olha, tá igual, vou unir. E olhar para o dia a dia, para as nossas próprias experiências, entendendo que elas também são espelhos. A magia, ela é extremamente acessível para todos nós. Todos nós. Mas uma pessoa que trabalha em prol da evolução faz o movimento da energia pró-evolução. Eu posso utilizar a magia para eu abrir o meu caminho da finança, eu posso utilizar a magia para trabalhar a minha energia física, de saúde, mental, emocional. O que eu não posso é utilizar da magia para tirar do outro aquilo que não me pertence, achando que é meu, determinando que só porque eu olho daqui a uma distância, eu acho que a vida do outro é perfeita, então eu quero aquela vida. A gente sabe os tombos que leva, as pingas que toma, não sabe. A gente não sabe qual é a dificuldade de cada irmão para viver a vida que leva. A gente não sabe. A gente deduz pelo pouco que conhecemos dos outros, sem ao menos conhecer nós mesmos. Trabalhar na força de Exu e Pombagira é trabalhar nessa linha de evolução, entendendo que quando eu evoluo, os meus caminhos se abrem. Quando eu me sujo, eu preciso me limpar de qualquer coisa, de maus pensamentos, de más companhias, de más atitudes. Nós somos responsáveis pelo ser que somos. Todos nós aqui somos adultos. E adulto requer responsabilidade. Nem tudo dá para terceirizar. Não dá para terceirizar a tua existência, a tua felicidade, o teu progresso. Você não pode ficar dependendo do outro para crescer, para evoluir. Isso está errado. Porque se a essência de todo ser humano é a liberdade, quando a gente se prende, a gente está no sistema anti-evolutivo. E aí tudo começa a caminhar para trás. Quantas vezes a gente passa por fases na vida em que a gente fala, caramba, minha vida parece estar andando para trás. É o momento de olhar para si e perceber. Aonde que eu estou me prendendo? Qual é a âncora que está me segurando aqui? O que é que está fazendo com que a minha vida ande para trás? E vou dar um spoiler. Sempre é você. Porque tem muita coisa que a gente acha que a gente não decidiu, mas a gente decidiu. Às vezes a gente decide não decidir. E é uma decisão. Não decidir é uma decisão. Não caminhar, não evoluir, é uma decisão. Aí vem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. É uma decisão. Depois não reclama pra onde você foi parar. Porque se você decidiu deixar a sua vida na mão, sei lá de quem, talvez a pessoa tenha menos consciência que você. Ou talvez a situação tenha menos consciência que você. E não se enganem, trabalhar a espiritualidade não é não sentir dor. Trabalhar a espiritualidade é expandir tua consciência para quando a dor chegar, você olhar para ela e falar assim, você não me representa. Eu decido não transformar essa dor em sofrimento. Porque doer, vai doer. Vai doer. E toda dor tem o propósito de fazer você olhar para ela. Dói o meu joelho, eu olho para ele. Dói a minha perna, o meu pé, eu olho para eles. Doeu o meu sentimento, minha emoção. Eu preciso olhar para isso. Mas a gente tende a abrir mão e seguir caminhando, fazendo de conta que nada está acontecendo. Como se aquela dor fosse sumir sozinha. E nem sempre é assim. O tempo ele ajuda a envelhecer as coisas.
não é dissipar. Porque dissipar é uma decisão. Então, meus irmãos, pensem, se reconheçam, aprendam com as experiências que vocês tiveram, mas não se limitem ao resultado dessas experiências. Porque a água que passa hoje não é a mesma água que passou ontem. O rio de amanhã não é o mesmo rio de agora. A água é outra, o tempo é outro, tudo já passou. E se você teve uma decisão no qual o resultado foi frustrante, deixe essa frustração lá no acontecimento e segue em frente e vai de novo. Talvez com uma nova estratégia, talvez com um novo olhar, enriquecida da experiência que passou, mas não ancorada no medo a ponto de você não querer mais caminhar. Troque o caminho, mude o olhar, foi de dia, vai de noite, foi de noite, vai de dia, mas não pare. Não pare. O caminho da sua evolução só depende de você. Então eu queria agradecer, esse trabalho foi incrível para mim. Espero que de verdade tenha sido incrível para vocês. Mesmo que tenha sido um recado, que esse recado mude o olhar de vocês para com vocês. E assim a gente faça um ano novo desafiador, mas cheio de recompensa. Porque quanto maior o desafio, às vezes maior é a recompensa. Às vezes. Porque eu não quero bloquear ou fechar verdades absolutas para vocês. Não existe verdade absoluta. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um calcanhar de Aquiles, e é assim que a gente vai aprendendo. Então, gratidão pela presença de vocês. Vocês saiam daqui muito melhores do que entraram, que a esquerda acompanhe vocês o tempo todo, protegendo, guiando, limpando, acordando e mostrando quais são os caminhos da nossa própria existência para a nossa evolução. Arro!